Perfeito. Agora vamos falar de mercado imobiliário. Temos um convidado especial no closing desta quinta-feira, o Fabrício Mitri, CEO da Mitri Realty. Fabrício, muito boa tarde e bem-vindo ao closing da BMC. Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer. É um prazer tê-lo conosco para comentar os resultados do segundo trimestre do ano da Mitri. Resultado muito positivo, vou ler junto com vocês. Lucro líquido de 55,9 milhões de reais, um montante 895,3% superior ao reportado no mesmo período de 2022. EBITDA teve uma alta de 260,5%, 57,3 milhões de reais, e a margem EBITDA ajustada 31,7% entre abril e junho, alta de 23,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Receita 180,5 milhões de reais, leve recuo 2,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Resultados nada mal, Fabrício. Qual é o comentário, qual é a percepção aí na Mitri sobre os números desse segundo trimestre do ano? Olha, eu concordo, acho que foi um resultado excelente, eu acho que ele reflete bastante aqui a busca nossa de gerar valor. Ele foi também influenciado por uma transação onde a gente vendeu parte de um empreendimento nosso, que é um empreendimento grande no Brooklyn, 770 milhões de reais. A gente vendeu 35% dele e com isso também incrementou o nosso ganho aqui no trimestre. Então, a nossa atividade aqui é constantemente buscar destravar o valor para os acionistas. A nossa companhia está negociando a 76% do patrimônio líquido e como o nosso patrimônio é terrenos, apartamentos e caixa, a gente, quando observa uma discrepância razoável nos ativos, a gente também está aí ativamente buscando esse tipo de operação. Então, acho que o mercado está bom, os clientes estão voltando a comprar. Essa queda de juros, com certeza, eu acho que vai trazer aí um segundo semestre positivo para o setor e a gente está preparado aí para aproveitar as oportunidades. Perfeito. David, sua pergunta para o Fabrício. Fabrício, um prazer estar falando contigo, parabéns aí pelo resultado. Fabrício, como é que vocês estão enxergando esse cenário atual de queda de juros? Como que isso vai impactar de fato os próximos resultados? Qual a leitura que vocês podem nos trazer? Lembrando que assim, essa queda de juros, pelo menos o mercado já antecipando ali desde março praticamente, vocês acham que esse resultado de hoje também já reflete essa expectativa de queda da nossa taxa de Selic? Olha, eu acho que o resultado nosso do segundo trimestre ainda não reflete isso, tá? Mas eu sinto hoje os clientes já voltando, né, para entender que talvez é uma boa oportunidade de compra. Esse momento mais difícil do mercado imobiliário, felizmente aqui na capital, manteve-se bem resiliente. Acho que as empresas do setor aí estão performando bem. Acho que houve uma concentração também nos maiores nomes, que atenuou um pouco o efeito. E a gente não viu aqueles feirões, né, descontos, etc. Então, eu acho que isso o cliente percebe que o preço já está num preço atrativo e talvez o momento de entrada é bom. Né? Também a gente tem trabalhado muito a questão da portabilidade, né, do financiamento imobiliário. Então, o cliente, quando ele está hoje comprando imóvel, ele já está vendo, obviamente, qual que é a taxa daqui a 2, 3 anos, que já embute uma queda importante da Selic, mas também para o cliente que está tomando financiamento imobiliário agora, ele tem a opção de migrar para um financiamento mais barato ao longo do contrato todo, de 30 ou 35 anos. Então, a gente começa a ver que esse cliente começa a perceber que talvez seja um bom momento aí de oportunidade. Pois é, né? Falando agora do mercado imobiliário, você citou aqui na capital paulista, qual é a percepção de vocês aí na Mitri da mudança do plano diretor de São Paulo, essas alterações que já foram aprovadas, né? E agora estão em fase de definição de alguns detalhes. Vai ser positivo para o mercado imobiliário como um todo? Tem a previsão de construir 48 mil apartamentos nos próximos anos. Qual que é a sua visão sobre a mudança agora aqui em São Paulo do plano diretor?
Olha, acho que essa é uma boa pergunta. Acho que esse plano diretor ele foi aperfeiçoado bastante nessa revisão que teve. Acho que teve um trabalho amplo, né, de pesquisa com consumidores, de entender o que a população queria. E acho que uma das principais questões que eu acho que esse plano endereçou muito bem foi permitir mais de uma vaga por unidade, né? No plano anterior existia a restrição de só poder ter uma vaga por unidade habitacional e agora existe a previsão de ter uma vaga a cada 60 metros. Isso nos permite ter mais flexibilidade nos produtos e o que acontecia antes também, muitas vezes, as incorporadoras desenvolviam apartamentos mais compactos, os estúdios, etc., e acabavam também tendo um número maior de vagas dentro do empreendimento para distribuir entre as unidades habitacionais. Então, acho que esse foi um grande avanço. O segundo deles, existe um Fundurb, que é um fundo de urbanização do município, onde terrenos acima de 5 mil metros poderia se pagar uma taxa para esse fundo e aumentar o potencial construtivo em 20% dos terrenos em questão. E agora não existe mais essa limitação de 5 mil metros, então mesmo terrenos menores podem cair dentro dessa, eu diria, o aumento do potencial mediante esse pagamento dessa taxa. Então, acho que as duas coisas somando, acho que traz um aumento potencial da construção, além disso também uma obra mais uniforme e mais barata, porque quando você faz tipologias muito diferentes, você tem transições, outras coisas que acabam encarecendo um pouco o custo de obra. Então, acho que foi positivo e reflete aí também o desejo da população de se concentrar também nas áreas mais adensadas aqui do município, que tem mais serviços e etc. David. Duas perguntas, Fabrício. Uma primeira, assim, gostaria que você comentasse um pouquinho mais o crescimento que houve nas despesas administrativas da companhia nesse resultado e também aproveitar e verificar qual que é a perspectiva que nós podemos ter, tanto do setor, mais especificamente da Mitre, pensando nos próximos trimestres, por gentileza. Tá. Bom, então vamos lá. No trimestre a gente teve 28 milhões e meio de despesas administrativas. A gente tem uma meta aqui interna e um guidance para o mercado que a gente cumpre entregando 100 milhões de despesas administrativas no ano. Então a gente está aí muito próximo desse número de 25. Teve evento não recorrente de 3 milhões e meio de rescisões e algumas outorgas aqui de ações. Então a gente está em linha para entregar um número de 100 milhões. A segunda parte da pergunta, qual era? Desculpe. A própria perspectiva da companhia com relação aos próximos trimestres em termos de resultado. Esse resultado teve uma forte geração de caixa, um lucro líquido maior. A perspectiva deve seguir para os próximos trimestres? Olha, David, a gente teve um trimestre muito bom, né? Então, no primeiro semestre, a gente está aí com um lucro acumulado de 75 milhões de reais. A gente tem aqui a expectativa da gente atingir um número, né, anterior por volta de 100 milhões de reais do ano. No ano é isso que a gente está trabalhando aqui internamente para conseguir. E também temos aí outras operações em vista, como essa parecida de venda de empreendimentos, além da venda das unidades imobiliárias. Então, a gente está sempre aqui buscando essas oportunidades. Mas eu acho que a gente está em linha aí para entregar o resultado que a gente se propôs. Última pergunta que eu queria te fazer Fabrício, sobre a questão da reforma tributária e o impacto que vocês no mercado imobiliário estão esperando, porque sabemos que entre as promessas dessa reforma tributária teria uma isenção também do setor, viria como lei complementar, mas obviamente tem que ser aprovada após a PEC, e ao mesmo tempo existe a possibilidade de um forte aumento da carga tributária, especialmente no setor de serviços, e isso acabaria impactando todos os setores que compram, né, que adquirem serviços, não por último o setor imobiliário. Qual que é a sua percepção sobre os efeitos da reforma tributária no setor imobiliário nos próximos anos? Então, primeiramente, existe, né, um compromisso aí do governo até aqui declarado de ter algum tratamento diferenciado para alguns setores. Quando a gente observa internacionalmente, né, os países que adotaram o IVA
como é o intuito dessa reforma, em geral também há um tratamento diferenciado para o setor imobiliário. É uma questão que você fica com um bem de 20, 30 anos, enfim, não tem tanta... você não pode abater custo de terreno, uma série de custos que o setor tem, que não faz muito sentido essa compensação, etc. Então, o compromisso do governo é ter um tratamento diferenciado para o setor imobiliário que mantenha a carga neutra em relação ao que é hoje. Hoje existe o regime especial de tributação, né, que é o RET, que é onde as incorporações imobiliárias estão, e a gente aí está confiante que o governo vai manter esse programa de incentivo ao setor, né, que nada mais conta aí com a contribuição maior de empregos no país. Então, acho que existe um comprometimento do governo com isso, de não mudar as regras do setor. Perfeito. Então, vocês não estão preocupados sobre eventuais impactos negativos sobre vendas de imóveis ou eventuais custos adicionais da corretagem, coisas do tipo? Olha, corretagem, essas coisas pode ser que aumente, sim, a carga tributária. Serviços, acho que você corretamente falou de aumento de carga tributária, mas também, por outro lado, a gente tem outros setores que devem ter um alívio de carga tributária, né? Então, acho que para as incorporadoras em especial, a reforma tributária não vai trazer grandes mudanças, né? Ao longo da cadeia, talvez traga para alguns tipos particulares aí de empresas, mas também compensando com algumas outras. Então, a visão do setor é que essa reforma vai ser mais ou menos neutra do ponto de vista de carga tributária. Perfeito. David, temos mais 2 minutinhos, uma última pergunta para o Fabrício. Fabrício, com relação à margem, porque ali a gente teve novamente, uma geração de caixa muito forte, mas mesmo assim a gente viu uma diminuição na margem bruta. Como que você pode comentar para a gente, explicar um pouquinho essa diminuição na margem e também a leitura do mercado com relação ao papel no pregão de hoje? Por mais que tenha apresentado essa forte geração de caixa, ainda assim o papel hoje é uma volatilidade bem elevada. Mais característica do próprio papel? O mercado não entendeu muito bem o resultado? Não, eu acho que hoje a gente teve um volume extraordinário, né? Acho que teve uma mudança de posição de um acionista relevante que vendeu para outros que estão entrando. Já era uma transação, né, relativamente aí esperada. A gente vai ter uma forte distribuição de lucro nesse trimestre, que acho que também atraiu, né, esse volume. Hoje o papel movimentou pouco mais de quase 30 milhões de reais. Então, acho que é um movimento, né, de troca de mãos, eu diria assim, né? Então, é bom também que teve demanda para esse volume e a ação aí sofreu um pouco de queda, mas acho que pode ser aí alguns também isso como oportunidade, sobretudo em face aos dividendos aí que a gente deve distribuir, que dá quase 7% de retorno só de dividendos, né, nos próximos dias. Então, acho que isso também tem atraído. Em relação à margem bruta que você colocou, a gente sempre olha, né, a margem bruta de incorporação. Então, a gente caiu 6 pontos percentuais. Basicamente, metade disso é devido à safra de projetos de 20 e 21, que estão sendo entregues agora. Essa safra sofreu um pouco mais com uma correção de custo, né, sobretudo durante a pandemia, que o INCC não acompanhou e o preço de venda também não, então eles machucaram um pouco a margem. Na medida que esses projetos vão saindo e entrando os novos projetos, a gente volta gradualmente para as margens históricas da companhia. Isso em relação à margem bruta. A margem líquida teve um aumento muito forte, então a gente já tinha antecipado para o mercado que poderia cair um pouco a margem bruta, mas uma mudança de geografia para a margem líquida. Então, no fim, né, o lucro líquido que interessa para o investidor teve um aumento grande, aí de quase um pouco mais de 8 vezes, como você bem colocou. Então, os outros 3% foram uma medida contábil que chama-se AVP, né? Então, basicamente, pega a carteira de recebível e traz isso a valor presente. E aí, de acordo com a taxa de juros, como as taxas subiram muito, esse ajuste
ele teve um efeito contábil que não é um efeito de resultado, né? Na medida em que o projeto ele vai entregando aquele recebível que vale R$100, ele de fato vira R$100. Enquanto que hoje, se ele tiver daqui um ano, ele na verdade tem o valor contábil de R$90, digamos assim. Então isso tende a voltar na medida em que os empreendimentos vão ficando mais próximos da entrega e também na medida que a taxa de juros cai, essa taxa de desconto diminui, portanto o valor presente aumenta. Então a ideia é, imaginamos que isso vai se reverter com esses dois fatores aí ao longo dos próximos trimestres. Perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer. Vamos ver então o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar nos próximos trimestres com o Fabrício Mitri, CEO da Mitri Realty, para comentar junto os resultados dos próximos meses. Fabrício, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns pelo programa e obrigado pelo convite. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos. Temos análise técnica e um comentário também sobre esta 8ª queda consecutiva da Bolsa de Valores de São Paulo. Não saia daí, voltamos já já.